Neste vídeo, falamos sobre a fascinante história da Espanha, desde os primeiros habitantes da Península Ibérica até os desafios atuais. Vou te explicar como diferentes povos e culturas moldaram o país ao longo de milhares de anos, e quais foram os momentos importantes que influenciaram o desenvolvimento da Espanha. Há milhares de anos, pessoas viviam em cavernas na Península Ibérica. Elas caçavam animais e colhiam plantas para sobreviver. Pinturas rupestres, como as de Altamira, mostram animais e cenas do dia a dia delas. Esses primeiros habitantes foram os primeiros a marcar a terra. Há cerca de 3.000 anos, os celtas e os ibéricos chegaram à Espanha. Os celtas viviam no norte e eram habilidosos em trabalhar com metal. Os ibéricos no sul e no leste falavam suas próprias línguas e construíam pequenas cidades. Os dois povos comerciavam entre si e com outras culturas. Por volta de 1000 a.C., os fenícios, um povo comerciante, chegaram às costas da Espanha. Fundaram cidades como Cádiz e trocavam mercadorias como metais e tecidos. Depois, os cartagineses, um poderoso povo da África do Norte, tomaram controle de partes da Espanha. Eles usaram o país para suas guerras contra Roma. A partir de 218 a.C., os romanos conquistaram a Península Ibérica, construíram estradas, aquedutos e cidades como Tarragona. Os romanos trouxeram sua língua, leis e o cristianismo. Depois de quase 600 anos, a Espanha fez parte firme do Império Romano. No século V d.C., o Império Romano se desfez. Tribos bárbaras como os vândalos e suevos passaram pela Espanha. Deixaram caos e destruíram muitas cidades romanas. Esse período foi cheio de turbulências e guerras. Depois dos romanos, vieram os visigodos, um povo germânico. Eles fundaram um reino que cobria quase toda a Espanha. Os visigodos se tornaram cristãos e criaram novas leis. Seu domínio durou até o começo do século VIII. No ano 711, muçulmanos da África do Norte conquistaram a Espanha. Chamaram o país de Al-Ándalus e fizeram de Córdoba a capital. Os muçulmanos trouxeram novas técnicas para a agricultura e a ciência. Muitas cidades prosperaram sob seu domínio. No século X, Al-Ándalus virou um poderoso califado. Córdoba era uma das maiores e mais ricas cidades do mundo. Havia mesquitas lindas, bibliotecas e escolas. Mas disputas internas enfraqueceram o califado depois. No norte da Espanha, formaram-se pequenos reinos cristãos como Leão e Castela. Esses reinos lutavam contra os muçulmanos para reconquistar suas terras. Essa longa luta foi chamada de Reconquista. Os cristãos ficaram mais fortes aos poucos.
No século XI, o poder de Castela cresceu. O rei Afonso VI conquistou a cidade de Toledo dos muçulmanos em 1085. Castela se tornou o reino cristão mais importante. Uniu muitas terras sob seu governo. No século XII, novos grupos muçulmanos, os almorávidas e almohadas, chegaram à Espanha. Queriam fortalecer Al-Ândalus e empurrar os cristãos para trás. Por um tempo, tiveram sucesso, mas os reinos cristãos resistiram. As batalhas continuaram. Em 1212, os reinos cristãos venceram os almohadas na Batalha de Las Navas de Tolosa. Essa vitória foi um ponto decisivo na reconquista. Os muçulmanos perderam muito poder na Espanha. Os cristãos conquistaram cada vez mais terras. Em 1469, Isabel de Castela casou-se com Fernando de Aragão. O casamento uniu os dois reinos mais poderosos da Espanha. Juntos fortaleceram e unificaram o país. Também criaram a Inquisição para controlar a religião. Em 1492, Isabel e Fernando conquistaram Granada, o último reino muçulmano. Assim, terminou o domínio muçulmano na Espanha. Muitos muçulmanos e judeus tiveram que deixar o país ou se converter. A Espanha ficou quase toda cristã. No mesmo ano, 1492, a Espanha financiou a viagem de Cristóvão Colombo. Ele descobriu a América, o que deixou a Espanha muito rica. Ouro e prata da Nova Mundo chegaram à Espanha. O país virou uma potência mundial. No século XVI, a Espanha viveu sua Idade de Ouro. Sob o rei Filipe II, a Espanha foi o país mais poderoso da Europa. Tinha colônias na América, Ásia e África. Também floresceram a arte e a literatura. No século XVII, o poder da Espanha começou a diminuir. Guerras, como a Guerra dos 30 Anos, custaram muito dinheiro. As colônias ficaram difíceis de controlar. A Espanha perdeu influência na Europa. Em 1700, a dinastia Bourbon chegou ao trono espanhol. O rei Filipe V fez reformas para modernizar o país, centralizou o poder e melhorou a administração. Mesmo assim, a Espanha continuou mais fraca que outros países. Em 1808, Napoleão ocupou a Espanha e colocou seu irmão como rei. Muitos espanhóis resistiram numa guerra sangrenta.
Essa Guerra da Independência durou até 1814. A Espanha recuperou a liberdade, mas estava enfraquecida. No século XIX, a Espanha perdeu quase todas as suas colônias. Países como México e Argentina se tornaram independentes. Só Cuba e as Filipinas ficaram até 1898. A Espanha não era mais uma potência mundial. Depois da derrota de Napoleão, a monarquia foi restaurada. Mas havia muitos conflitos entre liberais e conservadores. A Espanha teve várias constituições e revoltas. A política ficou instável. Em 1898, a Espanha perdeu a guerra contra os EUA. Cuba e as Filipinas ficaram independentes ou passaram para os EUA. Isso foi um golpe duro para o orgulho espanhol. O país teve que se reinventar. Em 1931, a monarquia foi abolida e a Espanha virou uma república. O novo governo fez reformas, como o direito de voto para as mulheres. Mas havia disputas entre esquerda e direita. As tensões aumentaram rápido. Em 1936, começou a Guerra Civil entre republicanos e nacionalistas. O general Francisco Franco liderou os nacionalistas. A guerra foi brutal e durou até 1939. Franco venceu e virou ditador. De 1939 a 1975, Franco governou a Espanha com mão dura. Não havia eleições livres e opositores eram perseguidos. A Espanha ficou isolada e economicamente fraca. Muitas pessoas viviam na pobreza. Após a morte de Franco, em 1975, Juan Carlos I virou rei. Ele conduziu a Espanha à democracia. Em 1978, o país ganhou uma nova constituição. Houve eleições livres e a Espanha se abriu para o mundo. Em 1986, a Espanha entrou na União Europeia. Isso trouxe crescimento econômico e modernização. Cidades como Madrid e Barcelona ficaram conhecidas internacionalmente. A Espanha virou parte importante da Europa. Em 2008, uma grande crise econômica atingiu a Espanha. Muitas pessoas perderam o emprego, especialmente os jovens. O governo precisou cortar gastos, o que gerou protestos. O país se recuperou aos poucos.
Nos anos 2010, muitos catalães quiseram a independência da Espanha. Em 2017, houve um referendo controverso na Catalunha. O governo espanhol parou a votação com força. O conflito ainda não foi resolvido. Hoje, a Espanha é uma democracia moderna, com uma cultura vibrante. Turismo, futebol e festas como a tomatina são famosos no mundo. O país enfrenta desafios como a mudança climática e tensões políticas. Mas a Espanha continua sendo uma parte importante da Europa,